Fala aí galera, beleza? Nando Costa aqui. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, marcar aí no sininho para receber as notificações. A gente está voltando aos poucos aqui com os vídeos práticos aqui do canal. Esse aqui é o Análise de Mixagem 14, onde a gente vai discutir várias coisas legais, né? Eu vou fazer a análise de uma música de um amigo aqui do canal, o Guga Brandão, do Rio de Janeiro, uma faixa bem legal, tem muita coisa interessante para a gente discutir. Acaba que eu fiquei um tempão sem fazer esses vídeos de análise por conta de trabalhos, viagens, muitas coisas acontecendo aqui. Aos pouquinhos eu vou retomando com esses vídeos aqui. Então a galera que mandou faixas, porque eu vim recebendo muitas faixas ao longo do tempo, desde o começo do canal para fazer análise aqui. Eu peço desculpas aí por conta desse tempo todo que eu não pude fazer esses vídeos. Aos pouquinhos eu vou organizando aqui a minha agenda, mas eu vou pegar todas essas músicas que eu recebi, eu vou tentar inserir de alguma forma ou nos vídeos de análise de mixagem ou em outros vídeos práticos também para cobrir um pouquinho do conhecimento, porque eu acho que o grande lance aqui do canal é compartilhar e ver o que está acontecendo no meio da galera que está aprendendo áudio, né, estudando e se desenvolvendo. Acho que é esse grande lance. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre várias considerações da mixagem do Guga, e é interessante que ele me mandou um e-mail fazendo questionamento sobre coisas que ele estava trabalhando na mixagem com dúvida e tal, e acho que vai esclarecer para muita gente aqui alguns pontos que são chave quando a gente está estudando a mixagem e desenvolvendo nesse processo. Um desses pontos-chave que eu considero é uma questão crucial, na verdade, a questão da referência. Só que o que acontece? Muita gente coloca a referência e fica loucamente fazendo o AB com outra música, né? Quando eu falo comparação AB, eu já falei várias vezes aqui, AB é o seguinte, você está tocando a sua música, aí você toca uma música de referência, tenta comparar, aí você volta na outra, tá? O grande lance é que a referência, quando você faz esse AB, você pode ter várias conclusões errôneas, né? E é esse ponto que eu quero discutir um pouquinho nesse vídeo. Eu quero fazer outros vídeos falando sobre essa questão da referência, que é um ponto-chave. Para quem não assistiu ainda, tem dois vídeos que eu coloquei, na verdade 3 vídeos, que eu explico um projeto chamado Sound Alike, que foi um projeto que eu fiz há muito tempo atrás, na época da faculdade ainda, onde o foco do projeto era fazer uma referência direta, né, um Sound Alike. Tá? Não é esse caso aqui, então eu vou falar sobre várias coisas legais, vou esclarecer aí ao longo do vídeo, tá bom? Espero que vocês curtam. Bom, então vamos lá. Tem bastante coisa legal para a gente discutir sobre todo esse papo da referência que eu estava falando. Eu vou mostrar aqui também alguns comentários que o Guga me mandou, tá? Então a gente vai começar a análise da música. O nome da música é Lama nas Ruas. Eu vou tocar aqui a mixagem dela, um trecho para todo mundo se ambientar e ver o que está acontecendo. Aqui em cima eu tenho a master, eu fiz toda essa master aqui digital, até para compartilhar com vocês algumas ideias que a gente trabalhou aqui, vou explicar um pouquinho das ações que eu fiz. E acho que vai começar a esclarecer para todo mundo também como que a gente deve analisar essa mixagem, né, ou analisar qualquer mixagem, também sempre levando em conta aqueles pontos que eu comentei no último vídeo, falando dos pontos da mixagem que são importantes para a gente avaliar e tudo mais. Mas a questão da referência é chave, a gente vai discutir muito isso aqui no canal ainda, porque eu acho que é uma coisa que ainda gira como um mito assim, dentro do cenário da mixagem, que você sempre tem que mixar, sempre o tempo inteiro comparando com outra faixa, né? E isso aí, acho que muitas vezes vai te trazer alguns benefícios, assim, de você ter a parte estética. Eu vejo a comparação da referência, assim como eu sempre explico, como a criação de um catálogo de ideias, é mais isso, né? De você entender como que soa uma música metal, como soa um eletrônico com essa vibe, um eletrônico com a outra vibe, para você criar um catálogo de ideias, mas você fazer uma comparação AB pau a pau, você não está comparando ideias, você está comparando fisicamente o áudio, você está comparando regiões de frequência, você está comparando a compressão de regiões de frequência, e isso acaba provocando efeitos colaterais na sua mix que você não está se dando conta, né? E eu vou começar a tocar nesses pontos aqui no canal. Uma outra dica que eu falo é o seguinte, a gente sempre acompanha a galera que a gente curte. Você pega os vídeos lá, assiste vários vídeos lá, tem vídeos da Waves, do Mix with the Master, você pega lá Chris Lordaldi, você pega Manny Marroquin,
Andrew Schwepp, você vê as mixagens dos caras, são animais, assim, e tem todo um conceito por trás, tem uma filosofia, por que os caras usaram isso, por que eles usaram aquilo, como que você junta o material, mas assim, em nenhum momento você viu um vídeo do Chris Lord Audio, por exemplo, ele fazendo lá, saiu um vídeo recentemente, ele mixando uma voz lá da Carrie Underwood, tal, beleza. Em nenhum momento você vê num vídeo dele, não no caso desse vídeo, mas qualquer outro vídeo até maior, chegando num ponto da mix, espera aí galera, deixa eu conferir com uma outra referência de uma outra música aqui e comparar. O cara não faz isso, né? Nenhum desses caras grandes fazem esse tipo de coisa. Eu vi até uma entrevista, eu comentei já em alguns vídeos aqui do canal, a mixagem da música Lockdown to Heaven, que é uma mixagem que o Manny Marroquin fez para o Bruno Mars, e nessa mixagem ele fala, quando o Bruno veio com a música para mim, ele trouxe a música e tal, e eu já senti aquele clima meio vintage, ele falou assim, cara, seria legal a gente trabalhar alguma coisa meio vintage, meio que lembrasse The Police e tal. Quer dizer, o Bruno comentou com ele, mas ele falou assim, cara, em momento nenhum eu ouvi nenhuma música do The Police para fazer aquela mix. E quando você ouve a mixagem, você fala assim, cara, que sonzeira massa e lembra The Police. Mas ele falou, cara, em nenhum momento não teve nenhuma referência, não teve referência a The Police sequer, né? Ele falou, não me baseei em nenhuma música específica do The Police para fazer uma mixagem com a vibe The Police. Então você está vendo que são coisas muito diferentes. Você criar uma mixagem com uma vibe de um som, né, com uma vibe de um estilo, não significa que você precisa fazer um AB com a música. Você tem que fazer o que a sua música precisa, né? O que a sua música precisa é uma coisa, né? Só ela vai precisar, nenhuma outra do planeta vai precisar. Inclusive, se você para pensar em cima do mesmo disco, você tem várias faixas, cara, e nenhuma faixa é igual, né? Nos meus cursos de mixagem eu explico isso, mostro. Você pega 5 faixas seguidas do mesmo álbum, a voz soa diferente em todas elas, o grave da voz é diferente em todas elas, o efeito da voz é diferente em todas elas, né? Quer dizer, mesmo em artistas, dentro do mesmo disco, você não tem uma referência exata, por que a sua música, que não tem nada a ver com a instrumentação de uma outra música, vai colar? E isso acaba trazendo efeitos colaterais para mix, tá? Então basta você analisar. O mais importante é sempre você analisar a sua música e ver o que a música precisa, né? E isso aí vai trazer para a gente as ideias certas que a gente precisa tratar tanto na mixagem quanto na masterização. Enfim, vamos dar uma ouvida aqui na música. Eu vou tocar a mixagem aqui que o Guga me mandou, tá? Crua. Eu tenho a master aqui, eu vou explicar logo na sequência aqui que eu fiz na master, mas eu baixei aqui 6.7 dB, que foi o ganho que a master teve em relação à mix. Eu fiz uma master meio genérica aqui, tá? Poderia ter feito para Spotify, enfim, eu fiz uma meio genérica para poder explicar algumas coisas aqui, mas o resultado seria mais ou menos similar também, né? Obviamente um pouco menos comprimida e tal, enfim, mas eu vou explicar alguns pontos que são chaves nessa análise aqui, que podem ser facilmente entendidos com essa master genérica que eu fiz aqui. Vamos lá, vamos ouvir a mix. Deixa desaguar a tempestade, inundar a cidade, porque arde um sol dentro de nós. Queixas, sabes bem que não temos, e seremos serenos, sentiremos prazer no tom da nossa voz. Veja o olhar de quem ama, não reflete o drama, não, é a expressão mais sincera, sim. Vim pra provar que o amor, quando é puro, desperta e alerta o mortal. Aí é que o bem vence o mal. Deixa a chuva cair, que bom tempo há de vir. Quando o amor decide mudar o visual, trazendo a paz no sol. Que importa se o tempo lá fora vai mal? Que importa se há tanta lama nas ruas e o céu é deserto sem brilho de luar.
Legal, deixei tocar um trechinho maior da música, até depois do refrão aqui pra gente compreender. Uma vibe super legal, composição super legal. Tem muita coisa interessante pra gente comentar aqui sobre a música, mas de uma forma geral, o balanço tá bem interessante, né? O posicionamento, até foi uma das dúvidas que ele colocou, se a voz estava num ponto legal. Eu já vou trazer as perguntas aqui que ele trouxe, mas o balanço de uma forma geral tá legal. A música tem um clima legal, tem uma coisa meio com efeito, fica uma coisa um pouco até meio... a coloração um pouco mais dark, vamos dizer assim, né? Então acho que está direcionando bem artisticamente. Só que tecnicamente a gente tem alguns pontos a levantar aqui, e isso tem muito a ver com a direção da música e o que seria legal para realçar, tá? Eu vou trazer aqui as perguntas que ele fez. Eu gostaria de começar por um dos comentários aqui, que é esse comentário número 2 que ele colocou, tá? O comentário número 2 aqui é o seguinte, em relação às médias baixas, né? Bom, a primeira coisa que, inclusive, né, foi a dúvida que ele colocou perguntando, né? Em algumas comparações com referências, indicam um pouco de falta de média baixa na mix. Se eu parasse o meu comentário, a leitura do comentário aqui, eu já falaria assim, cara, não ajuda muito a referência, porque você perde a referência. Na verdade, a primeira coisa que me chama a atenção na mix é que a mix tem médio grave a mais do que ela precisava, né? Só que o que acontece? Olha só, vou continuar lendo aqui só para ver se esclarece a galera. Qual a sua opinião, né? Então a minha opinião é essa, a mix tem mais médio grave do que ela precisa. Ela está opaca, né? Tecnicamente ela está opaca. Sempre eu falo isso, você pode ter dois pontos de referência. Uma coisa opaca, mas tecnicamente viabilizada, e uma coisa opaca, mas tecnicamente suja, entre aspas, que é o caso aqui. Então a mix tem mais 200, 300 Hz do que ela precisaria. Ou seja, ela tem mais, eu sempre falo com a galera nos cursos, a mix está mais marrom do que ela precisa estar, vamos dizer assim, né? É uma cor escura, mas não o preto. O preto seria o grave lá para baixo. Então, tem mais marrom do que ela precisa, tá? Então, vou até colocar um pouquinho aqui no pedaço que já está rolando a música para vocês perceberem. Mas o que acontece é o seguinte, presta bastante atenção. O corpo da caixa da batera, o som do chimbal, o chimbal tem um pouco desse... pega um pouco do corpo do violão. Na verdade, não é em nenhum elemento só específico. É meio que um pouquinho de todo mundo e um pouquinho da massa. Olha só. De quem ama não reflete o drama, não. Tá meio... Eu sinto na junção ali do chimbal com a caixa, tem meio esse... né? Sujando a mix de uma forma geral, né? E olha que interessante. Aí ele coloca assim, me incomoda quando subo elas porque a voz e a mix ficam abafadas. Na verdade, a mix já está um pouco abafada. Mas você não consegue subir mais, realmente, porque a voz vai embora, né? Esteticamente, inclusive, a voz está levemente para trás, que não é um problema, esteticamente funciona, né? Mas ela está levemente atrás porque esse médio grave já está sobressaindo, né? Então o que acontece é isso. Mas pode ser a perspectiva do meu fone. Dependendo da monitoração que a gente ouvir, obviamente o ponto de referência é diferente. Mas como que eu sei que a mix tem médio grave a mais? Né? Isso aqui é um papo que eu vou começar a destrinchar aqui no canal, mas a gente aborda toda uma metodologia em cima desse lance, que é a diferença entre ouvir de forma absoluta e ouvir de forma relativa. Quando você ouve de forma relativa, você está comparando uma região de frequências da sua mix ali que você está ouvindo, você compara com o resto. Então quando eu ouço o tempo inteiro eu estou ouvindo de forma relativa. Se o meu ouvido é atraído para o médio grave, então significa que tem mais médio grave do que o resto, né? Quando o meu ouvido não é atraído para nenhuma região de frequências, né? Ou é atraído para diferentes pontos, mas sem ter energias muito diferentes das regiões de frequência, significa que a mix está mais balanceada. Então nesse ponto, quando eu ouço a música, o meu ouvido é focado no médio grave. Então se ele é focado no médio grave, eu sei que tem um pouco mais de energia de médio grave que eu não queria ouvir, né, para ouvir um pouco mais balanceado. E obviamente, se você ouvir num fone ou numa caixa onde o grave não fica muito definido, né? Na verdade o fone tem geralmente tem as frequências mais baixas, que te ajudam você perceber dependendo da sala que você está mixando, mas às vezes ele suja um pouco esse médio grave, então atrapalha um pouquinho. Aí ele coloca assim, por exemplo, ele usou como referência a música Trains, do Porcupine Tree,
e uma música do Paulinho Mosca, Sete e o Alvo, né? Inclusive eu ouvi as duas como referência até para ter como ponto de partida e fazer os comentários aqui. O que acontece? É interessante, ambas as músicas, elas estão equilibradas. A do Paulinho Mosca ela é um pouco mais solta em termos de dinâmica, a música como um todo, e tem essa parte médio grave um pouquinho mais proeminente também, mas certamente é bem mais limpa do que a mix original aqui que o Guga me mandou. Mas o que acontece é o seguinte, quando a gente ouve as duas músicas, cara, as músicas estão balanceadas, né? Aí ele fala, embora elas tenham uma compressão braba, tentei comparar igualando o loudness. O que acontece? Aqui que está o ponto crítico de quando a gente compara músicas. Beleza, o certo é você equiparar o loudness, beleza. Mesmo você tocando as masters no mesmo volume da mix, você vai estar comparando pau a pau. O que acontece é o seguinte, quando você está enxergando a sonoridade de uma master, você não está comparando só o espectro, isso que é difícil entender no primeiro momento. Você está comparando o espectro, a compressão, a dispersão estéreo, tudo isso, né? Uma master, por mais que você tenha essa sensação de ter mais médio grave, né? Se ele comparar pau a pau, a master vai ter mais médio grave, mas o que acontece não é que ela tem mais médio grave, é que o médio grave está mais comprimido, né? Então, essa é uma diferença que é muito grande, né? Por mais que você tenha o médio, se ele comparar médio grave da mix original dele com o médio grave da master, de qualquer uma das referências, vai parecer que as masters têm mais médio graves, porque a música está mais comprimida, mesmo você ouvindo no mesmo loudness, né? Se você está comparando uma região com a outra, você vai ter esse problema. Então, isso é um fator que pode te atrapalhar na mix. Então, ele falou assim, cara, eu senti um pouco de falta de média baixa na mix. Não, na verdade, a sua mix está com mais médio grave do que precisa. Mas como chegar nesse som, né, do médio grave forte? Bom, aí é que entra o ponto da masterização, mas poderia ser feita uma correção na própria mix, né? Então, se observar aqui, um dos primeiros movimentos que na verdade, o primeiro movimento que eu fiz na minha master foi o seguinte, tirar médio grave. Foi a primeira ação que eu fiz, porque senão eu não clareio a mix, né? E obviamente ao tirar esse médio grave, eu clareio para a voz. Então quer dizer, eu fiz um movimento onde eu tiro aquele marrom da mix um pouco e ao mesmo tempo clareio a voz. E a partir daí eu comecei a girar em outros movimentos, né? Então a gente tem um high pass aqui. Lembrando que eu trabalho bastante com esse plugin do Ozone aqui para fazer cortes e tal. Eu trabalho muito nesse modo digital de fazer linear aqui, que é super limpo. Então a gente está com um high pass aqui em 53 Hz, mas ele é super limpo, né? Então ele vai decaindo o som de uma forma muito suave aqui, né? Funciona de uma forma bem sutil. Talvez em outros equalizadores, se você cortar em 50 Hz uma mix, você vai matar demais. Nesse caso aqui, não, ele fica super sutil, né? Eu tenho outros cortes aqui que funcionaram à medida que a mix foi desenrolando, mas são basicamente cortes para a gente segurar a voz. Depois que a gente clareou tudo, colocar a voz um pouquinho dentro da música. Então eu tenho aqui um cortezinho nas médias, ali por volta de 750 Hz, e um corte lá em 5K, se eu não me engano. 5K um pouquinho aqui. Então foi para controle da voz depois que a mix começou a desenrolar. Não trabalhei em nenhum equalizador mid-side, consegui realizar tudo no modo estéreo. Depois a gente tem a compressão da mix aqui, eu coloquei um Vari-Mill, que é um compressor que eu tenho em hardware também. Boa parte dos trabalhos que eu faço em hardware. Esse aqui eu resolvi fazer nos plugins até para clarear e mostrar os exemplos aqui. O threshold está aqui embaixo, né, apertando mais. A média de compressão da música é porque no Vari-Mill a sensação de redução de ganho é muito diferente de outros compressores, né? Lembrando aí também que a gente vai abordar muita coisa de compressores no mini curso de compressão criativa, que sai aí na próxima semana. A gente aborda todas as arquiteturas de compressor, fala tudo sobre compressão, super completo. É um curso com, acredito que a gente vai chegar aí por volta de 25 horas de conteúdo, muito conteúdo só sobre compressão, módulos práticos, enfim, eu vou dar mais detalhes em breve aí, mas só para vocês ficarem ligados. O que eu fiz? Trabalhei uma compressão super suave, né? Trabalho com o release bem lento aqui. O ataque também está mais para o lento, mas geralmente quando eu trabalho para encorpar bastante a música, eu tendo a botar bem lento mesmo um ataque aqui. Aqui não está totalmente lento, não.
Tá no meio do caminho entre médio e lento, mas geralmente você não vai trabalhar tão rápido, né? Basicamente isso. Trabalhei com o botãozinho aqui do filtro e do sidechain também, High Pass, para a gente fazer um controle mais suave dos graves, isso ajudou bastante na Master também. Depois a gente tem uma equalização de coloração, tá? E aí, olha que interessante, então eu tirei médio grave no primeiro equalizador, fiz a compressão, quer dizer, eu prendo a massa um pouquinho e depois eu volto meio que colorindo novamente a mixagem, né? Depois da gente ter colocado ela no ponto de dinâmica. E aí eu voltei com um pouquinho de grave aqui, ó, na região de 190, acaba que a gente está com uma abertura um pouquinho mais larga aqui, então a gente pega um pouco do médio grave também, acaba voltando um pouquinho do médio grave até uns 200 e poucos hertz ali, e dos 100 hertz para baixo também, quer dizer, o grande lance para a gente esconder, filosoficamente, para a gente esconder esse médio grave, eu tirei médio grave antes, comprimi a mix e dei grave, quer dizer, a gente encorpa a mix, né? Então a gente encorpa a mix, dá mais low end e a gente dá mais high end também. Dei um pouquinho de alta e um pouquinho de média alta aqui, ó, por volta de 4K, um pouquinho, e depois para cima de 9, né? Um shelfzinho para cima de 9. Então quer dizer, eu fiz a equalização do sorrisinho, né? Um pouquinho mais de grave e um pouquinho mais de agudo, obviamente fazendo o controle do grave, né? Então o que eu sinto é que a música, ela estava muito marrom demais, então a gente tem que dar mais preto e tem que dar mais branco. Basicamente é isso, para a gente ter um balanço um pouco mais claro, né? E isso vai fazer com que a voz venha um pouco mais para frente, vai fazer com que os violões apareçam mais também, porque se a gente ouvir aqui, ó, a gente tem muita coisa embolada naquela região de 200, 300 ali que eu fiz a limpeza, olha só. Deixa eu colocar aqui até no refrão, ó. Mudar o visual, trazendo a paz no sol. Que importa se o tempo lá fora vai mal? Que importa se há... Né? Então tem muita coisa acontecendo ali. A gente precisa clarear um pouco e dar essa sensação de abertura maior na mix, né? E aí depois eu tenho o nosso limiter aqui, tá? Bem básico, trabalhei com esse controle aqui que é o ataque barra release dele, vamos dizer assim, é o controle de características dele, mais suave, né, mais lento. A intenção principalmente do release é ser mais lento aqui, para afofar bem os picos, né? Porque uma das coisas que eu senti também, desculpa, e lembrando que a atenuação aqui por volta de 3 dB ao longo da música toda, né, a média de atenuação, nunca passar muito disso aqui. E o grande lance é o seguinte, uma outra consequência que eu falei aqui, dos detalhes que ele colocou. Ele perguntou alguma coisa também sobre a voz, aqui, ele perguntou aqui, né? Quanto à compressão de voz, né, eu sei também que é algo subjetivo, depende do estilo e tal, mas ele queria saber se ele forçou demais a compressão para a voz entrar na mix, né? Não, na verdade não, eu achei que a voz encaixou bem. O que acontece é que é o seguinte, é uma coisa que eu reparei à medida que eu estava fazendo a master. Os elementos individuais, eles parecem que têm mais compressão do que eles precisariam ter, de uma forma geral, as coisas pontuais. E eu comecei a prestar atenção também nos pratos da bateria, a gente ouve a compressão nos pratos da bateria. Os tambores principalmente, olha só, deixa eu colocar num trecho que tem tambor aqui, e inclusive explicar que foi uma coisa que eu tive que fazer. Vamos ver esse trechinho aqui, presta atenção na mix, no som dos tambores. Por onde quer que eu vá. Se você ouviu bru, bru, parece que o tambor está bem prensado. Quer que eu vá. Depois você entra com esse som da gaita aqui também, ó. Também está um pouquinho levemente preso. Eu não sei como que foi o trabalho, porque na verdade esse lance da compressão, ela envolve várias coisas, né? Não é só o quanto você comprime. O quanto é um dos parâmetros que você analisa. Você tem como que você trabalhou os tempos de ataque e release, quais foram as taxas que você trabalhou e como que é a soma desse resultado. O que eu sinto de uma forma geral é que na mix as coisas pontuais estão um pouco mais comprimidas do que elas deveriam ser. E o global está mais solto do que ele deveria ser. Então acaba que... Ele até comentou sobre isso também, né? Que ele... quer ver? Ele fala aqui, ó. Bom, no Mixbus utilizou
talvez seja até uma consequência direta, né? No Mixbus ele utilizou somente o SSL Comp, comprimindo aquele 1 dB, né? Lembrando que não tem nada que é de praxe, depende da música, né? Mas enfim, 1 dB é bem suave para mix, tá? Beleza. Aí depois vai um VTM da Slate, nele ele deixa queimar uns 2 dBs no VU. Tá, beleza, mas a redução de ganho não é um parâmetro certo para a gente dar nenhum parecer, depende muito de como está o ataque e o release, mas enfim, de uma forma geral eu sinto que a mix tá tranquila, né? Não está super comprimida a mix, mas os elementos individuais eu sinto que estão mais comprimidos do que eles deveriam estar. E se você para prestar atenção nesse parâmetro que eu falei, nas músicas que eu citei, até recomendo vocês ouvirem aí, eu não coloquei aqui no vídeo só para focar bastante na mix dele. Mas o que acontece é que nessas outras músicas, tanto na do Paulinho Mosca quanto essa do Porcupine Tree, o que acontece é que os elementos da música são mais soltos. E o todo é um pouco mais comprimido. Na música dele, não. Os elementos são mais comprimidos e o todo é menos. E isso acaba criando uma certa inconsistência, porque você... assim como eu explico lá no curso de compressão. O compressor é um foco. Então é como se você tentasse dar muito foco para cada elementozinho, né? Quando você comprime um pouco menos e você pega o todo e abraça ele, você consegue colar melhor o todo. Então vai dar a sensação que os elementos individuais estão mais comprimidos sem eles realmente estarem tão comprimidos, tá? E isso aí acaba trazendo um monte de consequência aqui para master também, porque na hora que a gente começa a acertar o médio grave da música e começa a clarear, tudo que está muito comprimido começa a vir para frente. E aí começa essa guerra, né? Começa esse chão estético. E aí se você faz a master sem a compressão suficiente, o médio grave da música fica solto. Então você vai ficar nessa dança entre o nível de compressão e de equilíbrio da música versus o nível de grave, médio grave da música, né? Se você comprime menos a master, ela fica sem pressão, entre aspas. Se você comprime o suficiente, alguns elementos parecem que estão mais comprimidos. Então a gente fica nessa dança. O ideal é você chegar num balanço entre o nível de compressão das partes e o nível de compressão do todo. Então o que eu sinto é que na mix dele, o todo está menos comprimido que as partes. Se você prestar atenção no som da batera, eu vou tocar mais um trechinho. Presta atenção no som das peças. As peças parecem um pouco mais presas do que o todo da batera, olha só. De quem ama, não reflete o drama, não. É a expressão mais sincera, sim. Vim pra provar que o amor... Inclusive até a relação entre os tambores e a caixa, entre o bumbo e a caixa, entre o chimbal e a caixa, parece que as peças estão um pouco bem soltas, só que as peças em si estão comprimidas, né? Eu sinto a compressão nas peças, eu sinto uma compressão, não sei se é no over ou na sala ou na soma dos dois, mas eu sinto os pratos mesmo comprimindo com mais força. Você poderia trazer essa compressão como uma soma, na verdade. A gente tem que sempre lembrar que a compressão não é o resultado de uma ação, né? A compressão é uma cadeia de fatos. É a compressão do bumbo, mais a compressão do submix da batera, mais a compressão do master da música, mais a compressão da masterização, por exemplo, né? Então, quer dizer, você pensar sempre em cadeia, assim, né? Então, o que acontece é que eu acho que ele está acelerando demais sempre na primeira etapa, talvez. E isso também pode ter relação com a taxa que está utilizando, com a velocidade do ataque, enfim, são vários pontos aqui que a gente poderia discutir. Beleza. Tranquilo. E aí eu fiz a master tentando fazer um equilíbrio entre esse nível de compressão, né, para a gente principalmente clarear aquele médio grave. E automaticamente a gente já trouxe mais brilho e mais grave para a música também, tá? Só um comentário geral sobre a master aqui. Ela foi uma master que ficou por volta de -9, se eu não me engano, -8.9, alguma coisa assim. Então, assim, quer dizer, uma master moderada, vamos dizer. Eu poderia fazer ela mais solta, inclusive até uma versão para o Spotify, -14, enfim. Mas o lance é o seguinte, independente de eu fazer a mixagem, a masterização mais solta ou mais apertada, o que acontece é que os elementos particulares já estão bem apertados. Então, mesmo numa master solta, onde o todo está solto,
algumas partes vão soar mais comprimidas do que elas precisariam. Então foi a sensação que eu tive à medida que eu fui masterizando, tá? Outro ponto aqui, ó. Sempre sinto dificuldade para mixar. Bumbo mais baixo, mas acho que cheguei no ok nos meus ouvidos. O que eu sinto aqui, o balanço está legal, mas o que acontece é que quando você pensa, novamente, dinâmica dos graves, né? Como é que está acontecendo o bumbo versus o baixo na mix? As duas peças não estão tão coladas, que pode ser uma coisa estética, beleza, né? Vamos ouvir aqui, prestar atenção na relação do bumbo com o baixo. Seremos serenos, sentiremos prazer no tom da nossa voz. Veja o olhar de quem ama. O que acontece é que o bumbo tá com soco, né? O bumbo acontecendo tá com soco e o baixo tá bem lá atrás, né? Que pode ser uma coisa estética. Inclusive, se eu não me engano, nessa mixagem da Seta e o Alvo é bem nessa pegada, né? Não tem nada errado, soa legal, é só uma questão estética. Só que o que acontece, às vezes, é que tecnicamente ainda não está no ponto. Então, para a gente resolver isso, a gente teria que comprimir os graves para aproximar um pouco mais o baixo do bumbo, né? Aí ele coloca assim, eu cheguei ok nos meus ouvidos, então o meu parecer seria esse, que talvez você pudesse ter mais corpulência do baixo, né? Ele até coloca aqui que ele trabalhou com a técnica de sidechain para reduzir uns 3 dB no volume do baixo e também 3 dB na região de 60 Hz a cada bombada. Talvez não precisasse, né? Então a minha sensação é essa, que matou um pouco demais o subgrave do baixo por conta disso. Essa técnica do sidechain você pode usar em qualquer situação, na verdade, né? Até aqui funcionaria, mas eu acho que não precisaria, são coisas diferentes, né? Eu gosto de usar essa técnica do sidechain quando vou trabalhar uma coisa realmente que tenha muito mais grave, né? Sei lá, num hip hop, num eletrônico, alguma coisa assim que é muito mais grave. Mas nesse caso não é, então talvez não precisasse tanto desse sidechain. Eu acho que talvez o sidechain tivesse afundado um pouquinho o baixo, mas mesmo com o sidechain daria para recontrolar isso aí, reajustando o nível de compressão, reajustando o ataque desse compressor e também reajustando com o equalizador no baixo para ter um pouco mais de sopro, né? E aí que entra outro ponto aqui, ó. Usando algumas referências para analisar o balanço harmônico, aí ele coloca, usou o Tonal Balance Control da Ozone, que é um recurso mais novo aí do Ozone, e o Reference da Mastering the Mix, né? Algumas comparações sobre bombo, algumas comparações sobra bombo e caixa, outras não, até faltam. O mesmo acontece com os agudos, olha só que interessante. Encontrando o ponto onde me agradou, parei de futucar. Então esse é outro ponto, porque nenhuma música tem um ponto certo entre bumbo e baixo. Se você ouvir 20 músicas de cabo a rabo, fica ouvindo só o bumbo e o baixo das 20 músicas. Cara, não tem nada a ver o bumbo e baixo de nenhuma das músicas, tá? Então como que a gente vai achar o ponto do bumbo e o baixo? Dentro da sua mix, é o que é Mixpad, né? Então essa avaliação sempre é uma avaliação comparativa, uma avaliação relativa dentro da mixagem. O que é a sua Mixpad, né? Então eu ouvindo a mix dele, certamente eu diria, eu preciso de mais baixo, no sentido de ter mais subgrave no baixo. Não temos e seremos serenos, sentiremos prazer no tom. Inclusive a região do baixo que aparece é a região que é a região do médio grave, onde tem mais informação acontecendo. Quer dizer, o baixo, ele, por conta desse sidechain, ele ficou com menos subgrave e o médio grave dele ficou mais proeminente, trazendo mais energia para somar na música, mais marrom para a música. Então você está vendo que uma ação vai complementando a outra e uma ação vai explicando por que o todo está acontecendo. O resultado disso aqui tudo não é um único fator, não é por conta de ter usado o sidechain do bumbo em relação ao baixo que a gente está com a música marrom, entre aspas, está médio grave. Não, é a soma de várias coisas. É o timbre do baixo, é o grave da caixa, talvez a falta de uma compressão mais global da batera, porque a batera acumula muita energia médio grave. São várias coisas que eu poderia citar aqui da relação equalização com compressão que fazem com que o todo chegue a ficar marrom. Não é uma única coisa, é uma soma de coisas. Só que quando a gente está na masterização, a gente não tem acesso às partes, então a forma da gente resolver é simplesmente você tirando o médio grave, que foi o que eu fiz aqui, né? Então eu tenho um cortezinho aqui, ó, na região de 200, cortezinho na região de 300, mais ou menos, 280 e tal, mas acaba que expande até quase 400, então é o médio grave todo ali, de 200 a
380 mais ou menos, que foi a primeira sensação que eu ouvi. Então a minha percepção musical indica o que eu devo fazer, né? Então todo esse lance que eu estou levantando nesse vídeo é para começar a esclarecer para a galera que se você começa a comparar com referência, na verdade ao invés de te ajudar, a referência pode te deixar totalmente perdido, entendeu? E na hora que você cansa, você vai abandonar a sua mixagem, e às vezes a mixagem vai abandonar com um probleminha ali que poderia ter sido resolvido simplesmente do fato de você avaliar a sua mixagem sozinha com mais calma e mais paciência, ao invés de ficar comparando com 300 outras mixes, que cada uma tem uma cor, e na verdade todas essas mixes comerciais que a gente ouve e curte, né, qual que é a relação entre todas elas? É que todas elas são consistentes, né? Elas são consistentes. Uma tem mais médio grave que a outra, mas o médio grave dela faz sentido porque ela tem uma certa quantidade de médio, tem uma certa quantidade de agudo, tem uma certa quantidade de médio agudo. Então, naquela mix faz sentido, suporta aquela quantidade de médio grave. Aquela outra mix suporta um baixo bem mais alto. Aquela outra mix suporta o bumbo e o baixo muito mais comprimidos. Aquela outra mix suporta um bumbo mais solto e um baixo mais solto com menos grave. Quer dizer, eu tenho N cores diferentes de mixagem, onde todas são certas, e aí quando você compara, você se perde, né? Você tem que entender o que a sua música precisa. A referência é a sua própria música. E lembrando também uma coisa que é muito óbvia, mas a gente fica muito preso na parte técnica do áudio. Quando uma pessoa ouve uma música, ela não ouve a sua música e ouve 5 outras referências juntos. Ela ouve a sua música naquele espaço no tempo. Então, se você não convencer a pessoa que a música está boa entre si, entre os elementos dela, né? Como é que está a relação do baixo com o bumbo, do bumbo com a voz, da voz com a guitarra dentro dela, você não ganhou o jogo ainda, né? O importante é você manter o equilíbrio dentro da sua música. Aí a pessoa fala assim, cara, mas a música está meio grave demais. Você fala, pô, mas eu comparei com a música do Porcupine Tree e não tá. Fala assim, cara, e aí, né? Tipo, beleza, a música do Porcupine Tree tá lá e tá soando bem, beleza, ela é ela, a sua é a sua. Como é que você faz a sua ter sentido? O grande lance é isso, como que a mixagem é você balancear os volumes, balancear os níveis, é você criar um conteúdo e fazer aquele conteúdo fazer sentido, né? Então, a comparação, na verdade, é uma comparação relativa dos elementos dentro da sua própria mix. Você utilizar a sua referência é você trabalhar a questão estética, de você entender como que outras mixes soam e cores que você poderia trabalhar. São receitas, né? São paladares diferentes. Então você, experimentando paladares diferentes, você sabe qual que é o sabor que você pode dar, né? Você pode pegar uma pitadinha de uma ou de outra, mas não necessariamente você precisa comparar ingrediente por ingrediente, colherada por colherada, porque não funciona. Acaba até atrapalhando suas discussões, né? Então é basicamente isso. Ele acaba colocando algumas dúvidas aqui também, né? Ele fala que já foi meio que pré-mixando no processo da produção. Sei que é terrível porque você vai se acostumando e tal. Eu não vejo muito problema de já ir colocando. Eu não recomendo assim você fazer decisões totalmente finalizadas, porque a mixagem, assim como eu falo, a mixagem é algo que envolve todos os elementos prontos, né? Então às vezes você está gravando, mas não tem uma seção de cordas, não tem arranjo de violão, e aí você começa a equalizar e comprimir, você está equalizando e comprimindo sem levar em conta a existência de outros elementos que vão preencher o mesmo espaço no espectro. Então às vezes você acaba fazendo muito mais do que precisa, né? Mas enfim, não vejo muito problema. Às vezes você filtrar um grave, você deixar um compressor ligado só para ouvir a voz melhor, né? Isso aí não tem muito problema não, desde que você entenda que tem muita coisa para entrar ali, beleza, né? E aí ele pergunta também em relação à compressão de voz, que foi aquilo que eu comentei. Eu acho que a compressão de voz, né? A voz entrou legal na mix, mas como a gente tem todos esses detalhes que eu falei em relação à compressão, em relação ao médio grave, acaba que eu senti que a voz esteticamente ficou um pouquinho para trás, né? Mas eu curti o ponto. Eu coloquei alguns outros detalhes aqui, né? Eu falei aqui algumas coisas sobre os níveis, desculpa, a equalização e a compressão. Uma coisa que é chave, que eu não sei como é que ele trabalhou isso na música. Eu coloquei assim, versos menos comprimidos que o refrão, né? Que os refrões. Isso aqui é consequência direta
de como a gente trabalhar a dinâmica ao longo do tempo da música, tá? Isso provavelmente porque tem pouca compressão global, né? Então o que acontece é que quando a música murcha, ela fica mais solta. Quando o refrão entra, o refrão, se você comparar o refrão é bem mais comprimido do que o verso. Principalmente esse último refrão. E em termos de níveis também, tá? É bom ficar claro isso aqui. Eu fiz várias automações de níveis da música para poder masterizar ela aqui. O primeiro refrão eu baixei 1 dB e meio, o segundo refrão eu baixei 2 dBs. Olha só, compara só. Tô no meio do verso aqui, eu vou tocar um pedacinho do verso e um pedacinho do refrão. Olha o verso. Desculpa, vou colocar aqui na frente, ó. Não reflete o drama, não. É a expressão mais sincera. Olha o refrão. Conduz meus passos por onde quer que eu vá, Quer dizer, o que eu sinto aqui, eu até entendo a coisa da dinâmica, de crescer e tal, mas cresceu demais. Não é só a voz, né? Aqui no verso dá a sensação que a voz está mais baixa, mas não é a voz, é o todo, né? O olhar de quem ama é deserto sem brilho de luar. Na verdade, ele tem um ganho de RMS bem grande do verso pro refrão, né? No refrão, né? Então, do verso pro refrão. E isso aí na master é uma consequência que a gente tem que endereçar, porque na hora que a gente começa a colocar as coisas nos lugares, a gente começa a perceber que tem muita, né, que começa a crescer demais do verso para o refrão. Então uma das ações que eu fiz aqui foi de reduzir o refrão 2 dBs, até foi bastante, no segundo refrão, o primeiro refrão um pouco menos, porque no segundo refrão acho que entram umas cordas e tal, quer dizer, entra muito mais energia, médio grave, entra muito mais coisa, e isso cresce no RMS, né? Então quando a gente está avaliando a masterização, a gente avalia muito o todo, né? Esquece um pouco as partes e avalia muito o todo. Então foi uma das coisas que eu fiz, né? Consequência direta daquele lance que eu falei. Talvez comprimir um pouquinho mais o todo e um pouquinho menos as partes, né? Beleza, é o que eu falei, 200, 300 predominante nessa região do médio grave. Melhorar os níveis entre as seções da música, né, refrões muito altos, ou seja, está dando dinâmica, mas está crescendo demais. Talvez crescer um pouco menos, geralmente você manter uma consistência um pouco mais, né, mais dominada ali ao longo da música. Aí eu coloquei instrumentos individuais talvez um pouco super comprimidos, exemplo, tons da bateria, que foi o que eu mostrei, e talvez falte um pouco mais, talvez falte a compressão mais homogênea, então seria essa filosofia, sentindo os pratos bem comprimidos, eu comentei isso também. Os efeitos estão bem legais, eu gostei a utilização de reverb e tudo mais, porém sempre fica ligado na equalização e no pré-delay. Talvez até o reverb geral da música, esteja adicionando um pouco de energia para esse médio grave aqui sujar um pouco. É uma soma de vários fatores, na verdade, né? A mixagem, a gente não pode esquecer que mixagem é todo mundo. Então ficar ligado nesses pontos vai ajudar bastante a gente na conclusão desse resultado final. Sempre a mixagem é avaliar todo mundo junto. Né? Então foram basicamente esses pontos. A gente poderia falar sobre N outros fatores aqui, mas acho que esses pontos são os pontos chaves aqui que a gente poderia ajustar para direcionar melhor a mix. Eu trabalhei um pouco de automação aqui. A introdução também eu achei um pouco baixa em relação ao verso. Então na masterização a gente cuida muito desse lance de entender a relação entre as partes da música, mas também é algo que a gente já começa na mixagem. Então nas próximas mixagens sempre fica ligado também como que o verso conversa com o refrão, como que o refrão conversa com a ponte, como que a ponte volta para o outro verso, né? Então essa dinâmica, essa macrodinâmica que a gente fala, né? A gente aborda isso aí tudo também lá no curso de compressão. A macrodinâmica é esse estudo das partes, né? Como que você avalia. Isso tudo tem consequência direta do espectro de cada parte, do nível RMS de cada parte e do conteúdo mesmo instrumental de cada parte. Então, simplesmente pelo fato de entrar mais gente lá no segundo refrão, se você não tratar a mixagem dos elementos para eles entrarem sem ficar muito alto, né, que é como você trabalha a compressão global também, se você não fizer isso, o que acontece é que a música vai ficar mais alta, né? Em algum ponto você vai ter que endereçar, porque quando a música está totalmente descomprimida, às vezes você não sinta essa diferença, mas na hora que você começa a clarear os elementos, isso tudo fica mais claro. E o que eu sinto diretamente na master é que quando você tem uma seção muito alta, ela vai soar mais comprimida, né? Então, para a gente ter uma compressão legal no verso, a gente tem que abaixar os refrões, né? Para a gente conseguir, para a gente não ter
o som super comprimido. E, inclusive eu fiz esse mesmo movimento em algumas viradas de tons de batera. Por exemplo, essa aqui, ó, quando ele tem essa parte, inclusive foi a que eu mostrei aquela hora. Por onde quer que eu vá. Porque os tambores entram meio que dominando todo o RMS daquela sessão. Na hora que a gente está comprimindo mais a master, na hora que eles entram esmagados. Então eu tenho que abaixar para eles comprimirem menos. Então, alguns artifícios que a gente faz na master. Enfim, vou tocar aqui a master. Espero que vocês curtam, tá? É uma master que eu fiz, igual eu falei, de forma genérica. Eu vou deixar aberto aqui o Insight. Vou passar também mostrando algumas coisas dos processadores aqui, com o lance todo aberto, tá bom? Vamos lá. E aí vejo vocês nos próximos vídeos aí também. Um grande abraço. Pode música romântica para do amor, bem sério. Quando a brincadeira sentimento na música, romântica é obrigado a guardar o sentimento. Não é brincadeira. Deixa desaguar a tempestade, inundar a cidade, porque arde um sol dentro de nós. Queixas, sabes bem que não temos, e seremos serenos, sentiremos prazer no tom da nossa voz. Veja o olhar de quem ama, não reflete o drama, não, é a expressão mais sincera, sim. Vim pra provar que o amor, quando é puro, desperta e alerta o mortal. Aí é que o bem vence o mal. Deixa a chuva cair, que bom tempo há de vir. Quando o amor decide mudar o visual, trazendo a paz no sol. Que importa se o tempo lá fora vai mal? Que importa se há tanta lama nas ruas e o céu é deserto sem brilho de luar? Se o clarão da luz do teu olhar vem me guiar, conduz meus passos por onde quer que eu vá. Veja o olhar de quem ama, não reflete o drama, não, é a expressão mais sincera, sim. Eu vim pra provar que o amor, quando é puro, desperta e alerta o mortal. Aí é que o bem vence o mal. Deixa a chuva cair, que bom tempo há de vir. Quando o amor decide mudar o visual, trazendo a paz no sol. Que importa se o tempo lá fora vai mal? Que importa se há tanta lama nas ruas e o céu é deserto sem brilho de luar? Se o clarão da luz do teu olhar vem me guiar, conduz meus passos por onde quer que eu vá. Se há, se há, se há, se há, e o céu, e o céu, e o céu, e o céu.
Valeu, galera. Até o próximo vídeo.